Muito boa noite. O Em Debate de hoje recebe a Federação Sindical dos Servidores Públicos aqui do Rio Grande do Sul, a FESERGS. Está no ar mais um Em Debate. E está aqui conosco hoje o presidente da FESERGS e também presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Sérgio Arnaud. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Estamos na reta final aí para o final do ano, né? Falta menos de 2 semanas aí para acabar 2018. E eu começo aqui te perguntando para que a gente faça uma retrospectiva desse ano, que foi um ano muito pesado aí para o funcionalismo público, principalmente se tratando da questão do atraso do salário do funcionalismo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão aqui. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente os funcionários públicos. Realmente, Cláudia, esse espaço agora no final do ano serve para a gente refletir sobre a triste realidade que os servidores públicos viveram ao longo de todo esse ano, como, aliás, durante praticamente os 4 anos do governo Sartori que está saindo. O funcionalismo foi escolhido como a bola da vez para ser culpabilizado por tudo de ruim que o governo não conseguiu fazer, e o governo fez uma série de opções erradas e tentou iludir e manipular a opinião pública usando o desgaste dos servidores públicos, causado pela própria falta de investimento do Estado para a melhoria dos serviços públicos. Só para rememorar, no início do governo, houve o total abandono da área da segurança pública. Completo e total abandono, até que o governo se deu conta que a situação havia fugido a qualquer controle. A Brigada Militar com menos da metade do seu efetivo, a Polícia Civil da mesma forma, e aí os reflexos também nas outras áreas. Por exemplo, o risco iminente e permanente nas escolas, sem policiamento, nos postos de saúde, sem funcionários, sem medicamentos e sem segurança. Então, este ano foi a culminação, exatamente porque nós ultrapassamos cerca de 40 meses de atraso de salário. 37 meses, agora em dezembro, com parcelamento de salários. Praticamente 4 anos sem qualquer reajuste salarial. Todos os trabalhadores, todos aqueles que nos assistem, sabem da perda de poder aquisitivo que significa ter o salário congelado durante 4 anos. Então, na realidade, foi um ano muito duro, muito porque pesado. Isso, né, Cláudia, repercute no próprio mercado. Exatamente ao receber parcelado, o servidor recebe aos pouquinhos. E aí ele consome naquilo que é mais imediato, que é a alimentação. Então as suas contas todas foram negativadas. Hoje nós temos cerca de 80 a 90%, entre 80% e 90% dos servidores públicos estão negativados, seja no SPC, no Serasa. Enfim, esta é uma triste realidade que impactou também o comércio e a indústria. Aí dá para ver os indicadores do comércio e da indústria no Rio Grande do Sul, porque se não há dinheiro circulando, não há venda. Se não há venda, a indústria não produz. Então, tudo isso é uma enorme de uma roda que levou ao Rio Grande do Sul ao baixo astral. O atual governador, se a gente pudesse definir, seria o baixo astral. Ele baixou a autoestima, não só dos servidores, mas de toda a população do Rio Grande do Sul. Aí vira uma bola de neve, a economia fica estagnada também. Uma das soluções que a FESERGS propôs aí para o governo do estado é a questão do turno único, né? Que o servidor trabalharia 6 horas, é isso, e os gastos com luz, enfim, com serviços de internet seriam reduzidos. Queria que tu abordasse essa questão também. Esse governo sempre optou, se tinha 3 opções, escolhia a pior. Então, sempre foi assim. Em primeiro lugar, deixou de ser prioridade o pagamento do funcionário. Você chega em qualquer empresa, a primeira
prioridade é pagar o salário do seu funcionário, do seu trabalhador. Porque se não paga o salário, o serviço não sai. A produção cai, enfim, ninguém vai trabalhar de graça. Antigamente se dizia que só o relógio trabalhava de graça, né? Hoje até tem que trocar pilha. Antes havia um magnético que mexia no braço e ele se autocarregava. Agora não, tem que botar pilha. Então não tem mais ninguém que trabalhe de graça. Até porque as pessoas precisam se alimentar, precisam pegar ônibus, precisam pegar condução para ir trabalhar. Pois bem, o servidor nunca foi prioridade. O governo elegeu outras prioridades. Iludiu a população com o aumento do ICMS, que era a solução para resolver o problema. 4 anos se passaram e o problema continua no mesmo lugar, até agravado. Pois bem, na questão então da economia, nós, a exemplo do que outros estados e muitos municípios já fizeram, né, nós propusemos o turno único, porque isso diminui o custo de deslocamento do servidor, de alimentação do servidor, que já não recebe, e também proporciona economia para o Estado. Por quê? Porque o Estado deixa de gastar com energia, com telefonia, com internet, enfim, com tudo o que serve para movimentar, inclusive reduz o aspecto da própria segurança, porque são necessários menos pessoas, é menos tempo, né, para exercer a vigilância de tudo isso. Então, o consumo de cafezinho, o consumo de água, enfim, tudo que possa imaginar, luz. Então, não vamos dizer que isso resolveria o problema do Estado, não. Mas se o Estado está sacrificando os seus servidores, está sacrificando a sociedade, ele tem que se encolher um pouquinho para retomar mais adiante, se for o caso. Isso já foi adotado na Secretaria da Saúde do próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje nós temos mais de 100 prefeituras aqui pelo interior do Estado que resolveram adotar essa providência, porque não prejudica. Os bancos têm um horário limitado, atendem das 10 às 4, né? Então, funcionam com 6 horas. Pelo contrário, era uma economia que poderia ser feita. Em relação agora ao fim do ano, né, a Assembleia Legislativa aprovou aí o parcelamento do 13º do funcionalismo público, inclusive empréstimo do Banrisul. Pois é, esta é uma questão que se repete, porque o 13º é uma obrigação do empregador, não é do empregado. E o que acontece com esse tipo de operação? Que é um paliativo, é assim uma medida para, vamos dizer, amenizar apenas a dramática situação dos servidores. Ela resolve em parte, porque o banco, como é uma instituição privada, ele se reserva o direito de escolher para quem ele vai conceder o empréstimo. Então, tem pessoas que têm dívidas já com o banco, acumuladas ao longo de 4 anos, dessa desordem, né, financeira do Estado. Tem pessoas que estão endividadas, tem pessoas que estão acionando judicialmente o banco por cobranças indevidas, problemas das mais diferentes matizes, né? E que o banco não concede o empréstimo. Ou quando concede, a pessoa já está no negativo, evidente, acaba que o 13º cai e morre lá dentro e o servidor não vê nada. Então, nós propusemos uma emenda através do deputado Pedro Ruas, que fez essa emenda, porque o ano passado a FESERGS teve que ingressar com uma medida judicial para garantir que esses servidores que o banco não estava querendo atender tivessem o direito de receber, porque a responsabilidade é do Estado, não é do servidor. A desordem quem causou, o descumprimento da lei e da Constituição é por parte do Estado, não é do servidor. O ano passado tivemos que fazer uma medida judicial para possibilitar que milhares e milhares de servidores que estão nessa situação pudessem ter direito a receber o seu 13º salário. Então, esse ano, o deputado Pedro Ruas apresentou uma emenda mais ou menos no mesmo sentido e foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa. Aliás, anteontem. Enfim, mesmo assim, nós estamos ainda aguardando a sanção do governador, se ele vai vetar a emenda ou não vai vetar. Se ele vetar, não vai restar outro caminho, senão nós recorrermos ao judiciário mais uma vez. A nossa liminar ainda está vigindo, a do ano passado, porque não foi julgado o mérito.
aí nós vamos renovar essa medida, se for necessário, mas estamos no aguardo e na expectativa de que o governador não faça essa maldade ainda na saída do governo. Está para ser votada, então, ainda esse mês. Não, ela foi votada, mas só está no aguardo da sanção e da publicação no Diário Oficial. Ainda e aí esse nós mês. estamos cuidando para ver o que vai acontecer. Para o novo governo agora, do governo eleito de Eduardo Leite, que já entra agora dia 1º de janeiro, quais foram as reivindicações da FESERGS? Antes de tu responderes, a gente vai para o intervalo e já volta aqui conversando com o presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud. Lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. Voltamos aqui com o Em Debate. Hoje eu converso com o presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud, e antes de ir para o intervalo, eu perguntei para ele a respeito das reivindicações da FESERGS para o novo governo, para o governador eleito, Eduardo Leite. Perfeito, Cláudia. Nós, ainda antes do segundo turno, recebemos na nossa sede o candidato, então candidato Eduardo Leite. E explico por que nós recebemos o Eduardo. Porque com o governador Sartori não houve diálogo durante 4 anos. Então de nada adiantaria conversar com ele, porque logo após o primeiro turno ele tinha declarado que as urnas haviam aprovado o governo dele e que ele ia continuar assim e aprofundar. Então não tínhamos o que conversar com ele. Chamamos e convidamos o candidato Eduardo Leite e ele foi. Reunimos todas as direções dos sindicatos filiados à federação e colocamos na mesa para ele uma pauta com 6 ou 7 pontos que nós julgamos os mais importantes nesse momento para todo o conjunto dos servidores e que começava com a imediata regularização do pagamento dos salários, o fim do parcelamento. Esse era o ponto inicial. Principal, né? Era o ponto inicial. O segundo ponto era a questão do estabelecimento de um diálogo permanente, o que não houve durante os últimos 4 anos. Um diálogo permanente com a presença do governador.
Porque de nada adianta você fazer uma mesa de diálogo e designar um servidor para ir lá representar o governador que não tem autonomia para dizer nada. Foi o que aconteceu no governo Tarso. Claro que isso é melhor do que nada, mas não é o ideal, porque a gente levava a reivindicação, ele recebia, aí depois, meses depois, chamava para dizer, olha, isso não dá e tal. Enfim, era o popular intermediário. Então, nós queremos uma mesa de conversa, de negociação permanente, porque nós sabemos que as dificuldades vão continuar, mas pelo menos nós queremos ter o direito de fazer sugestões como essa, por exemplo, da questão do turno único, entre tantas outras, como da melhoria da fiscalização na cobrança dos tributos, como também acabar com essa farra que todos os governos fazem aqui no Estado e em nível federal também, que é permitir que os atrasos no recolhimento dos tributos se acumulem e aí depois faz um refinanciamento. O que é o refinanciamento? É o perdão das multas e dos juros e um parcelamento daquele atraso. Então isso já se tornou corriqueiro. Isso significa perda de receita por parte do Estado, diminuição da receita e uma punição àqueles que recolheram na época devida. Então, são sugestões como essa que a gente quer ter o direito de fazer, né? Assim como o governo faz costumeiramente com as indústrias, com o comércio, mas não faz com os seus trabalhadores. Diálogo. É o diálogo, porque nós podemos construir soluções, né? Nos interessa construir soluções. Porque uma questão que nós precisamos enfrentar é essa questão da deterioração do serviço público, que é uma coisa pensada, isso não é aleatório. Ou seja, quando você quer depreciar para vender barato, você começa a não pinta mais a casa, não troca mais a lâmpada que queimou, deixa a fachada cair, aí, bom, aquilo ali perde valor. Perde valor e você vai entregar a preço de banana, tá? E o serviço público é assim, o governo não investe no serviço público, não supre as vagas que tem, e são milhares, não temos mais funcionários de escola. Esses problemas recorrentes agora de agressão a professores, no meu tempo, no teu tempo, não existiam. Por quê? Havia o fiscal de disciplina dentro das escolas, tanto na portaria como nos corredores de cada conjunto de salas de aula. Qualquer problema, não era o professor que ia ter que estar, não, tinha o fiscal da disciplina que ia ali. Hoje, nós não temos mais servidores nas escolas. Então, os professores acabam tendo que fazer dupla, tripla jornada, porque eles atendem na merenda, eles atendem na secretaria e eles atendem na disciplina. Quando o professor é para dar aula, é para cuidar do currículo da educação. Enfim, isso são transferências de responsabilidades que o Estado vai fazendo e vai sobrecarregando e a qualidade vai caindo. Então, não repõe funcionários em falta, como não repôs na brigada, como não repôs na saúde, na polícia civil, enfim. Deixou o sistema prisional explodir, porque sequer utilizou as verbas que tem do Departamento Nacional Penitenciário para construir, para fazer, enfim. Agora se mexeu no último ano de governo, porque tinha eleição. Então, isso afeta toda a população. Isso não é um problema para os servidores públicos apenas, não. Isso afeta a população. E a população se volta contra o Estado, então nada disso presta. Mas nada disso presta porque foi pensado para deteriorar, para fazer essa transferência depois para a iniciativa privada. Eu quero dizer o seguinte, eu respeito tudo isso, porém a iniciativa privada, o primeiro objetivo da iniciativa privada é objetivar o lucro. O Estado não, o Estado é prestar serviço com aquele tributo que ele recebe. Quando você transfere para a iniciativa privada, o que acontece? Vai ser colocado em cima do valor a faixa do lucro. E, evidentemente, o lucro vai sair de quem? Do bolso do consumidor, que aí não é mais cidadão. Ele deixa de ser cidadão com as garantias constitucionais e passa a ser um consumidor de serviço. Ou seja, eu apenas vou lembrar, porque eu sou um pouquinho mais antigo, eu vou lembrar que no tempo em que eu fiz a minha carteira de motorista, ela era feita
na própria delegacia de trânsito, na época. Mesmo reportando, atualizando o valor que eu paguei naquela época, não chegaria hoje a R$200. Hoje ninguém tira uma carteira de motorista por menos de R$3.000, porque inventaram uma série de processos que todos são remunerados e todos visam lucro. Aí você tem que se matricular primeiro numa escola, fazer o curso, depois fazer o teste, o treinamento. Depois inventaram agora a maquininha de brincar e dirigir ali, aquela, né? Simulador. O simulador. Aí depois passa do simulador, vai para a prova prática. Aí reprova na prova prática, começa de novo, é mais outro tanto. E é mais tanto por aula, tem que ter um mínimo de tantas horas aulas de direção, mesmo que a pessoa já saiba, ela tem que fazer aquilo porque está na lei. Porque se botasse no teste, se ele passou no teste, tudo bem. Não, é obrigatório fazer tantas aulas de direção. Então, ou seja, é toda uma arquitetura para elevar o custo que antes não chegaria a R$200 e hoje está em R$3.000. E da mesma forma em todos os setores. Então a população precisa ficar atenta. Quando a gente fala em defesa do serviço público, nós estamos falando em defesa da sociedade, daquele que está consumindo, que vai pagar 3 ou 4 vezes, às vezes 10 vezes mais por aquele serviço. Verdade. Tu falaste sobre a questão da segurança, a gente iniciou o programa falando sobre isso. Agora tocaste na questão da educação também. Eu não posso deixar de falar contigo sobre a questão da saúde, que é uma preocupação também. Perfeito. A situação do IP. Perfeito, foi muito boa lembrança. Isso consta também da pauta inicial que nós encaminhamos ao governador. O IP hoje está abandonado, literalmente abandonado e fora da lei. Fora da lei, porque quando o governo, e até para ressaltar a importância do IP, o IP atende 1 milhão de pessoas, cerca de 10% da população gaúcha. Se ele falir, se ele quebrar, ele vai engrossar ainda mais, com mais 1 milhão de pessoas disputando vaga em hospital, disputando fila para consulta, enfim, aquela consulta que hoje demora 3 meses vai passar a demorar 4, 5 meses, ou seja, vai agravar a situação. O IP hoje injeta, segundo os próprios, 2 bilhões por ano no item saúde no Rio Grande do Sul. Tá? Proporcionalmente, ele é a fonte de sobrevivência da maioria dos hospitais. Porque o procedimento em que o SUS paga R$1, o IP paga 20, por exemplo, para dar um exemplo. E o SUS está há mais de 15 anos sem atualização dos valores. O que acontece é que o volume é grande, então os hospitais não podem prescindir do SUS, até porque está na lei, tem que atender o sistema único, mas a fonte de financiamento é o IP, é o que aporta recursos muito maiores em função da valorização dos procedimentos, mesmo que ainda não seja a remuneração ideal, como os próprios médicos reclamam. Pois bem, o IP foi dividido em 2 pelo atual governo, exatamente no ano eleitoral, para criar 2 sinecuras. Tu tens um instituto, aí tu divide em 2, tu vai criar 2 presidências, 2 diretorias financeiras, 2 diretoria administrativa, mais as assessorias, mais o conselho, mais isso, mais aquilo. Então, tu dobra o custo operacional, que é muito baixo. O custo operacional do IP é baixíssimo, até porque, ao todo, ele não tem hoje 100 funcionários para atender 1 milhão de pessoas. Isso é um absurdo, começa por aí. Uma grande empresa do setor de saúde privada tem, em Porto Alegre, num hospital apenas 50 auditores, um hospital grande de Porto Alegre. O IP não tem 10 auditores para auditar todo o estado. E aí já começam os problemas. Essa lei que dividiu o IP em 2, saúde e previdência, concedeu ao estado o prazo de 6 meses, aliás, não são 6 meses, 180 dias, para criar as estruturas para que elas pudessem vir a funcionar. Esses 180 dias venceram no dia 3 de outubro, às vésperas da eleição, que foi dia 7, se não me engano. Como o governo estava envolvido com as eleições, não procedeu isso.
Então, de 3 de outubro até agora, tudo que está sendo praticado no IP não tem cobertura legal. Tudo que é assinado, pago, isso vai dar um problema enorme, porque há uma desorganização completa. O governo abandonou isso. Concedeu também no mês da eleição reajuste para os médicos, para tentar ser simpático com uma categoria imensa que são os médicos, à véspera da eleição. Tudo muda nas vésperas das eleições. Bem, o Em Debate de hoje já está chegando ao fim. Eu quero encerrar aqui o programa de hoje, Sérgio Arnaud, te perguntando a questão das vantagens do servidor aderir à FESERGS. 1 minutinho para a gente encerrar. Pois não, aqui. eu queria dizer que a FESERGS, além da representação sindical e da defesa, como na questão do 13º salário que nós fizemos o ano passado e vamos fazer esse ano, para que todos possam fazer uma forma de receber, nós também temos alguns convênios muito interessantes, como na área farmacêutica, para medicamentos, né? Inclusive estamos lançando nos próximos dias um cartão para que a pessoa possa usar o cartão e pagar uma vez só, depois consignado no seu salário. Nós temos convênio com a Cooperativa dos Servidores Públicos para fornecer empréstimos a juros bem menores que os do mercado, que a média do mercado. Enfim, temos assistência jurídica e também odontológica. Então, são questões que a gente está tentando aperfeiçoar. Mas antes, porque a Federação federa sindicatos, mas também recebe a adesão de servidores que querem usufruir, mediante uma mensalidade, de todos esses serviços que estão à disposição. Mas, ao encerrar, eu quero agradecer a ti, Cláudia, pela gentileza de ter nos convidado e deixar essa possibilidade sempre em aberto. Quando tu entenderes que é oportuno, a gente está à disposição. E, por outro lado, eu quero desejar um Feliz Natal a ti, a tua família e a todos os nossos companheiros aqui da produtora, né, que gentilmente trabalham o ano inteiro e que vão ter direito de passar um bom Natal e Ano Novo com as suas famílias. Igualmente, muito obrigada pela participação. Mais informações no site da FESERGS, está passando aqui para vocês. O Em Debate de hoje fica por aqui. Até semana que vem.